A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui muito gratos a Deus primeiramente, por mais um dia de vida que Ele nos concede. Um dia maravilhoso, com esse sol tão bonito, esse sol maravilhoso, né? Aqui. Estamos aqui em paz. Isso é bom. Não existe nada melhor, né? Não existe nada melhor do que estarmos aqui, ó, alegre, em paz com os irmãos, né? Tranquilo, coisa que o dinheiro não paga de forma nenhuma. O que tem de pessoas bilionárias, com dinheiro demais, que essa hora estão perturbados. É isso mesmo, irmão. Diante de uma mansão muito grande, aquela mansão imensa, aquele jardim bonito, carro de coleções, empregado por tudo quanto é lugar, pessoas que não movem nada, não pegam uma colher para nada, porque tem empregado para tudo. Não sabe as empresas que tem, não sabe o dinheiro que tem, mas o mais importante, que é aquela paz de espírito, essa paz que a gente estamos sentindo agora aqui dentro de nós, aquela felicidade em paz com a família, eles não têm, o dinheiro não compra. E nós temos aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá. Coisa maravilhosa, né? Então, este fato de estarmos aqui já é uma forma maravilhosa de dizer assim: obrigado, Senhor, por tudo. Mesmo sem merecermos, mas a compaixão dele, a misericórdia dele, de nos contemplar com esta paz, com este gozo profundo, né? É tudo para nós. Não há dinheiro, nada que pague. Estamos iniciando mais uma vez aqui esse trimestre com essa lição, ó. Que lição bonita. Gostei muito da capa dessa lição aqui, ó. Bonita, lá uma igrejinha. A relevância da igreja e a sua essência e a missão. Né? Muito bonita, muito maravilhosa que é essa lição que vamos começarmos a meditarmos hoje. A relevância da igreja e a sua essência e a missão. Isso nos faz... Vemos aqui aquela igrejinha do interior da antigamente, aquela igrejinha pequenininha, aquela igrejinha pequena do interior, como está aqui hoje, né? Está aqui. Me faz lembrar de quando morava lá no interior, que congregava-se na igreja. Tinha uma igreja lá no sítio, uma igrejinha pequenininha lá no sítio, e a gente nos congregava, aqueles irmãos ali, humildes, simples, mas alegres, satisfeitos. E vamos meditarmos nesta primeira lição. Olha, senhor, irmão Rubens. Nesta primeira lição de hoje, que tem como título a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. A relevância. O irmão sabe o que quer dizer relevância? É a relevância. A relevância da igreja. A lição, a relevância da palavra de Deus para a edificação da doutrina. A relevância quer dizer a importância. A importância, a relevância quer dizer a importância, a relevância da palavra de Deus, ou seja, a importância da palavra de Deus, né, para a igreja e a sua essência e a sua missão no dia de hoje. O texto áureo diz assim, ó: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti te pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que diante de ti coloquei uma porta aberta e ninguém pode fechar. Isso já começa o texto áureo já nos deixando alegre, né? Essa porta aberta que Deus colocou diante de nós, ninguém pode fechar. A porta que Ele abriu para nós, ninguém
Pode fechar. A palavra de Deus é o alicerce da igreja. Ela é o fundamento de todos os princípios que nos teiam a vida cristã. A relevância da aprendizagem da palavra. A relevância da aprendizagem da palavra. Como já falamos, relevância quer dizer a importância. A relevância da aprendizagem da palavra, ou seja, a importância. É importante demais, meu irmão. Nós estamos preparados e querer aprender a palavra de Deus, né? Coisas que pessoas não dão essa importância. Não dá essa importância. Na hora do ensinamento, na igreja é o que mais a gente vê, né? Na hora do ensinamento, na hora de uma pregação. Aí o pastor, o pregador lá pregando, ensinando, e as pessoas conversando. Não está dando a relevância. Ou seja, não está dando a importância. É por isso que muitos estão caídos. Né, irmãos? Muitos estão caídos. Muitos vêm para a igreja e dizem, que culto frio. Não aprendi nada. Porque ele não deu a relevância, ou seja, ele não deu importância à palavra. Era a palavra sendo administrada, e ele aqui, ó, conversando com contato, isso deixa até o pregador, o ensinador, quem está ali na frente, sem jeito. Sem jeito, ele não está dando importância à palavra de Deus, não está dando importância. É isso que nessa lição está falando aqui, da relevância, da importância da palavra, do aprendizado. Essa lição nos ensina, nos orienta a dar mais importância a aprendermos a palavra de Deus, a valorizar. A valorizar. Além de estudar, é preciso que haja um aprendizado efetivo. Aprender é uma tarefa de excelência, tanto para o discípulo, quando alcança esse objetivo, como também para o mestre, que vê um resultado positivo do seu trabalho. Pois bem-aventurado aqueles que lêem e que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Portanto, o ensino está intrinsecamente ligado a ouvir, guardar e praticar o que está sendo administrado. Olha, além de estudar, é preciso que haja um aprendizado efetivo. Não basta só estudar, tem que ter um aprendizado efetivo. O que é isso? Você se dedica a estudar algo da Bíblia. Eu quero aprender sobre isso, este assunto. Aí muito bem, até compra um livro, procura até a internet. Aí lê hoje, achou bom, lê amanhã e para. Tem que ter aquele aprendizado efetivo. Você todos os dias está ali, está estudando aquilo ali. Tem aquele prazer, aquele gosto de se aperfeiçoar na palavra de Deus. O irmão Maurício está ali vendendo os móveis dele, mas ele diz, eu quero aprender o Senhor. Ele leva a lição. Eu quero estudar aqui. Ele vai lá, ele pega, ele estuda. Amanhã ele tem aquele prazer de continuar o estudo, de estar ali efetivamente. Ele quer concluir aquele objetivo. Quantas pessoas vai fazer um curso de teologia? Eu quero aprender teologia. Aí vai uma semana, 2, 3, aí desiste. Não tem aquele aprendizado efetivo, não está valorizando. Então, além de estudar, é preciso que haja um aprendizado efetivo. Não basta só estudar. Estudar, mas não querer ter aquele aprendizado, não querer ter aquele interesse. Parar pela metade, parar pelo caminho. Não pode, tem que ser efetivamente, ali todos os dias, meditando na palavra de Deus, ter aquele objetivo do que você quer aprender. Não parar, eu quero concluir. Né? Aprender é uma tarefa de excelência, tanto para o discípulo, quando alcança esse objetivo, como também para o mestre que vê um resultado positivo. Está vendo? Aprender é uma excelência, é uma tarefa excelente, tanto para o discípulo, para aquele que está aprendendo, que ele está mostrando interesse, ele está mostrando interesse de aprender,
tanto para aquele que está ensinando, que ele está vendo que está tendo resultado do seu ensino. Quando o aluno mostra interesse, que quer aprender aquilo, né, tanto ele aprende, como deixa o professor mais satisfeito, né, ele fica mais regozijado. Ele se esforça também para se esforçar, para procurar trazer o melhor para a classe. Porque ele percebe que ele tem uma classe, tem uns alunos que dá atenção, aprende. Agora, quando ele chega na classe, que os alunos estão conversando, os alunos não ligam, os alunos para lá, os alunos mexendo no celular, fica até desestimado ele, porque um depende do outro. Sempre é assim, um depende do outro. Uma coisa ajuda a outra, coisa ajuda a outra. Se o aluno tem o interesse de aprender, o instrutor, o professor, ele também tem aquela preocupação, aquele interesse de aperfeiçoar mais para passar algo melhor para o aluno. É o que ele está dizendo aqui, ó. Tanto o aluno como o educador, o professor, eles têm a sua parte. Olha, pois bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha, bem-aventurado é o que lê essas palavras dessa profecia. Mas aí não parou. Não estou lendo, então estou sendo bem-aventurado. Aí não parou. Diz mais embaixo, os que lê e os que guardam a palavra. É o que lê e o que guarda a palavra no seu coração. Porque só o fato de você estar guardando a palavra já está demonstrando que está dando importância ao aprendizado. Né? É ler e guardar a palavra. Portanto, o ensino está ligado a ouvir, guardar e praticar o que foi administrado. Olha, o ensino está ligado a ouvir, guardar e praticar o que foi administrado, ou seja, o que foi aprendido. Primeiro, dá a relevância, a importância, aí tem que ouvir. Ouvir, não basta só ouvir. Se chegar aqui e ficar amanhã todinha, ouviu todas as palavras que foram ditas aqui, mas não basta. Guardar. Olha, ouvir é o primeiro passo. Ouvir aqui a palavra é o primeiro passo, não fica só aí. Agora, guardar o que ouviu, para na hora da tentação, na hora que você for colocado em prova, você lembrar do que ouviu aqui. Aí guardou no coração. E colocar em prática aquilo que foi administrado. Está vendo, irmão Rubens? Não ouvir. Primeiro passo, ouvir. Segundo, guardar no coração. Pronto, eu ouvi e guardei. Está guardado, é para você. E colocar em prática no momento que você precisar. Colocar aquela palavra em prática, aquilo que você ouviu, e fazer como disse Davi: guardei a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Aí, o segredo é esse: ouviu, guardar, e para na hora não pecar contra o Senhor. 1.1. O aprendizado nos torna sábio para a salvação. O elemento essencial que nos conscientiza da salvação vem do aprendizado, da palavra, porquanto a fé vem de ouvi-la. O apóstolo Paulo afirma para Timóteo que seu filho na fé, que ele havia chegado a essa conclusão pelo conhecimento da palavra de Deus, e que desde a sua meninice sabes as sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé e há em Cristo Jesus. Os mestres da lei, estudiosos diligentemente das Escrituras, examinavam na certeza de encontrar a vida eterna, porém ignoravam o fato de que a mesma testificava de Jesus um único caminho. Um único caminho.
Olha, o elemento essencial que nos conscientiza da salvação vem pelo aprendizado da palavra, porquanto a fé vem pelo ouvir. Olha, o elemento, quando se pergunta, você tem certeza da tua salvação? Se perguntar a alguém lá no mundo, tem certeza da tua salvação? Ele vai dizer, não, não tem. E está mais do que certo. Ele está mais do que certo não ter certeza da salvação. Porque, como diz aqui, ó, o aprendizado da palavra de Deus é o que nos conscientiza a ter certeza da nossa salvação. Então, se ele lá no mundo não aprendeu, está mais do que certo dizer que não tem certeza da salvação. Não aprendeu. E aqui nós estamos aprendendo o aprendizado da palavra do Senhor, que nos ensina o caminho que devemos andar, como nos comportar, como agir, como agir diante a certas situações. Aí quando nós aprendemos isso, que colocando em prática, aí podemos dizer, tenho certeza da minha salvação. Porém, com um respaldo. Eu já vi muitas pessoas perguntarem assim, dizer, você já está salvo? Não, ainda não estamos salvos. Ninguém está salvo até agora. Nós estamos caminhando, trilhando para conquistarmos a nossa salvação. Jesus deixou bem claro, aquele que perseverar até o fim será salvo. É aquele que perseverar até o fim. Estamos candidatos à salvação, estamos trilhando o caminho da salvação. Podemos até dizer agora, se ele voltar agora, no estado de uma análise de consciência que nós fizemos em nossa vida, aí podemos dizer assim, estou salvo. Estou salvo. Segundo o nosso estado que estamos agora. Se ele voltar agora, podemos dizer, estou salvo. Mas se ele não voltar agora, ele não vier hoje, ainda não podemos dizer que estamos salvos. Porque é o que perseverar até o fim. Ainda vai vir tanta barreira, tanta dificuldade, tanta problema, tanta tentação, tanta coisinha para nós suportarmos. Aí nós vencemos. Aí quando passarmos por tudo isso, aí podemos dizer assim, que chegar ao fim, estamos salvos. O aprendizado nos torna sábio para a salvação. O aprendizado, ele nos torna sábio. Quando nós damos importância a aprender a palavra do Senhor, nós nos tornamos sábios para a nossa salvação. Você vai usar de sabedoria para não perder a salvação. Exemplo, eu conheci e conheço um irmão que vende carro. Pense num bicho enrolando. Ele pega um carro com o motor quase batendo, aí manda fazer um arranjo. Ele manda fazer um arranjo lá direitinho e passa para frente, dizendo que ele está sarado. Irmão. Pense no carro sarado. Está sendo sábio, irmão desse, uma pessoa dessa? Não está sendo sábio. Aí o que acontece? Aí às vezes a gente se encontra numa situação dessa, tem um carrinho velho, uma moto ou qualquer outra coisa, e está dando esses problemas todos. Rapaz, vou mandar também fazer um arranjozinho, porque irmão fulano de tal, ele fez e passou para frente. Seja sábio. Aí você vai ser sábio para não perder a sua salvação. O irmão fez lá, é um problema com ele e com Deus. Eu aprendi na palavra, que é o que fala sobre ensinamento hoje, que eu tenho que ser honesto, que eu tenho que ser fiel. Então não importa. Aí o seu aprendizado que você aprende aqui, na palavra de Deus, você vai usar de sabedoria numa hora como essa. Certa vez eu estava com a televisão, com um defeito, para vender. Aí eu pensei, o primeiro pensamento que vem na nossa mente é o pensamento do velho homem. Porque estamos na carne, né? Nós estamos na carne, estamos no mundo pecaminoso e rodeado de pessoas ímpias,
vivendo no meio das pessoas ímpias, trabalhando no meio dos ímpios. Então, o primeiro pensamento que nos vem, irmão Orlando, é aquele pensamento como homem velho, de querer vantagem, de querer passar para frente vantagem, mas logo vem o aprendizado da palavra de Deus que você aprendeu. Não, você é crente, você é diferente, você não pode fazer assim não. Mas eu vou levar prejuízo. Foi um vizinho que me vendeu essa televisão lá no Jacinto, um conhecido, cortava cabelo comigo. Me vendeu essa televisão com defeito. Depois andou até mangando de mim. Aí você pode pensar, mas esse prejuízo que eu levei, eu não tenho que tirar? Não. Prejuízo que nós levamos, quando você faz da forma certa, Deus transforma em bênção. Deus transforma em bênção. Se você for enganado, você não vai enganar, você tem que ser sábio para garantir a sua salvação, como diz aqui. Eu fui enganado, levei um prejuízo, ainda vou orar por ele. Ele me enganou, mas ainda vou orar por ele, para Deus salvá-lo. Vou fazer diferente. Peguei a televisão, botei para vender, mas eu dizia o defeito. Eu dizia o defeito, tá? Com esse defeito aqui deu trabalho, dei de graça, pai. Eu dizia o defeito. Outra vez um relógio também, do mesmo jeito, o relógio estava parando. Botei para vender, mas está com defeito, está parando. Dei quase de graça. Porque eu fui sábio para a minha salvação, como diz aqui. Ó. Aquele que lê a palavra do Senhor, que dá importância a ela, ele é sábio para a sua salvação. Ele é sábio, o aprendizado nos torna sábio para a sua salvação. Ele não se espelha em ninguém. Mas o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Se ele fez, o problema dele com ele e com Deus. Eu assisti um filme uma vez que é tão... Eu falei aqui já que o título do filme é Se Fosse Jesus, Ele Faria. Quando dá vontade de você querer praticar algo, fazer aquilo ali, que a sua consciência está em dúvida. Meu Deus, é certo ou é errado? Será que é certo ou é errado? Aí você pensa, espera aí. Se fosse Jesus, ele faria isso que eu vou fazer aqui? Aí você para e diz, não, Jesus faria não. Correto, faria não, né? Então faça também não, então está errado. Se a sua consciência diz que Jesus não ia fazer aquilo ali, não faça porque está errado. Não é isso, irmão Maurício? Mas se a sua consciência disser, Cristo Jesus faria isso que eu estou pensando, então se ele fazia, porque é certo, então tá certo. Então é isso. O aprendizado nos torna sábio para a nossa salvação. 1.2. O aprendizado nos torna sábios para a vida. O aprendizado nos torna sábios para a vida. O aprendizado da palavra de Deus proporciona ao crente essa sabedoria celestial que se sobrepõe à sabedoria humana. A terrena de nada vale. O conhecimento, sem reconhecer a palavra de Deus, com base a toda a ciência. O salmista admite que o aprendizado da palavra de Deus o fazia superar até os mestres, incluindo pessoas mais velhas e experientes do que ele. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Isso, o aprendizado nos torna sábio para a vida. O aprendizado nos torna sábio para a vida. Coisa importantíssima aí. Para a vida, para trilharmos na vida. O aprendizado. Isso me fez lembrar o aprendizado. Há pessoas que se sentem importantes mais do que tudo. É bom. Receita muito.
Pois é, o aprendizado ele nos torna sábio para a vida. Para a vida. Exemplo. Quando a pessoa, como estamos estudando, se dedica em aprender da palavra de Deus, ele passa a ter sabedoria. É impossível você estudar a palavra de Deus, guardar e praticar para não ter sabedoria. Isso, gente. Aqui o senhor se ajuda, né? Vou tomar logo um pouquinho aqui. Pois é, o aprendizado nos torna sábio para a vida. De nada vale o conhecimento sem conhecer a palavra de Deus com base na sua ciência. De nada vale o conhecimento se não conhecer a palavra de Deus. Tanto conhecimento que tantos homens têm na medicina, a ciência, homens sábios, homens que fazem coisas incríveis, máquinas incríveis, fazem coisas extraordinárias. Né? Mas se ele não tiver o conhecimento da palavra de Deus, para isso, nada tem importância. Se ele não tiver o conhecimento da palavra de Deus, nada tem importância. Então, o aprendizado nos torna sábio para a vida. Aí você aprendeu da palavra de Deus e se torna uma pessoa sábia. Eu conheci um irmão e já vi muitos. Que ele pegava, aí saía na rua, só de bermuda, sem camisa. Não pode. Não é uma pessoa sábia fazer isso. O cristão não pode sair na rua de bermuda sem camisa. Lá embaixo, como tinha um que morava na Brejal, que ele chegava e ficava só de bermuda, chegava na porta, ficava lá sentado. Aí o irmão foi repreender uma vez, ele achou bravo, ficou com raiva. Além de não ser sábio, rebelde, não aceitava a repreensão. Mas eu vejo o irmão fulano de tal sair assim. Como falando, é problema dele. Espelhe-se apenas nos bons exemplos. Que nós possamos só aproveitar os bons exemplos, não é, irmão? Não tem pecado só. Se você usar em casa, você até andar, não sei se está falando mas se você faz você vai ter pessoa que vai ser um pouco, né? Vamos convidar os irmãos, né? Para aumentar, né, irmão? Cadê as propagandas, irmão? O povo, mesmo com propaganda, o povo não quer. Não, tem não, vai pro joelho. Café, não, né? Sim, irmão Rubens.
colocar uma roupa verdadeira no seu Daniel, É. Agora você usar a roupa para você chamar de Deus, para a intenção da capital. Sem ter esse pecado na anarquia. Vou usar essa técnica de alternativa de vida. Aí você vai colocar o pecado. Você vai olhar de para você usar em casa, lá no você no corpo de nós. Tem que ser vigilante nesse ponto aí. É, isso mesmo, temos que ser vigilantes. Eu saí para essa semana. Eu me quero aí chamar para um aniversário. Aí eu ia já com a minha esposa. Eu queria que a camisa da minha neta aí vai se ter diferente. Olha, aí a gente assim, porque eu estou lá do fundo, né? Eu acho que é diferente. Tá mesmo, aí chegou lá no chão, aí vai ser diferente. Quer dizer, Já acusa, isso mesmo. Agora que ele já está com a mente suja, para ele tanto faz o que ele fez. É, que ele tá com a mente suja, vive com a mente suja, né? Vive errado, de todo jeito. A gente mora numa situação. Quando a gente vai fazer algo que não é do agrado de Deus, ele já nos incomoda. E a gente fica incomodado com isso aqui. E aí a gente todas as áreas. Todas as áreas. Pois é isso mesmo. O aprendizado, ele nos torna sábio para a vida. Para você viver nessa vida com sabedoria. Porque se eu sou cristão, eu saio na rua sem camisa, de bermuda sem camisa, até as próprias pessoas lá do mundo, eles vão criticar. E não é nem nós, não. Até a própria pessoa. Até as próprias pessoas. Irmão não é crente mais não, é? Olha como ele está. Nunca vi crente andando assim. Aí então, você vai ser sábio. A sabedoria que você aprendeu através da palavra de Deus, você vai usá-la durante a sua vida. Outra coisa que muitos irmãos não usam de sabedoria. Na hora de evangelizar, na hora de pregar. Eu vi lá no mercado, um apanhou. Tá com tempo, um apanhou. Chega para a pessoa, né? Quer aceitar Jesus? Agora não. Pois está sabendo, se não aceitar hoje, vai para o inferno. Hein? Vai para o inferno de cabeça para baixo. Isso é o quê? Falta de sabedoria mesmo. Em vez de você ganhar, aproximar aquela pessoa para o reino de Deus, você está espantando. O irmão Zé Tavares chegou na casa de meu sogro. Aí meu sogro tem uma imagem do Padre Cícero desse tamanho, imagem quase do tamanho dele. Aí chegou lá e disse: por que o senhor não tira esse homem da capa preta da sua casa? Isso é uma idolatria. O velho botou ele para correr. Só não deu nele porque ele saiu rápido. Se ele tivesse colocado em prática o que ele aprende na palavra de Deus, colocado no seu coração em prática, ele teria sabedoria para essas coisas. Porque se chegarmos em qualquer casa, seja lá de quem for, de um parente, pode dar lá completa de imagens, como for, né? Você vai chegar lá para pregar o evangelho para aquela pessoa. As suas imagens é dele, deixe ele lá na sua fé, deixe ela lá no seu cantinho. Mostre a Cristo. Mostre a Jesus. Ele ficou intrigado, meu sogro não queria nem saber dele mais lá. E aí, ficou fácil, mais fácil ou difícil para ele ganhar o velho para Jesus? Ficou mais difícil ainda, por quê? Por falta de sabedoria. Porque leu a palavra, aprendeu a palavra, que tinha que ter sabedoria, mas não guardou no coração, não colocou em prática. Seria mais fácil ganhar isso do que o ele chora. Eu vi duas pessoas chorar.
Pegou com o cara do milho, aí ele foi assim, ficou na Bíblia. Ele nem sabe dele. Aí ele não conseguiu vencer, não. Quando ele no livro tal diz assim, aí ele, deixa eu dizer, no livro tal fala assim. O testemunha. O cristão, o cara que sabe da palavra. Sim. Ele liga a palavra. Aí o testemunho de Jeová, eu vi a Bíblia toda e mostrava ele, mas só que mostrava de outro, porque não era correto. Aí ficou sem sair, ficou sem ação, porque ele vai chamar Isaías, Isaías, João. Aí quando ele começou a chorar, ele chora. Havia três cenas. O cristão sabe da vida, tem cara que entende dele. Pegando o testemunho de Jeová. 3 vezes ele chorou. Uma foi 2 mulheres e um homem. Quem chorou foi o testemunho de Jeová? De Jeová, depois sem sair. Depois pegou. Ele vai em Eclesiastes, vai no Eclesiastes, pode ver. Eclesiastes, João, Isaías. O foco dele ele vai a muito ele corre a vida toda. Dá o significado dele, mas ele foca mais nesses 3 livros. Aí o que acontece? No Eclesiastes, ele viu a morrer, acabou. Capítulo 9, ele falando, né? Aí o cristão bem sabe dele, só que vai Cristo para você. Aí diz assim, como é que eu comer, conforme os filhos. Cada um vai te destino. Ele diz não. Eu sou pouco de água, eu vou colocar o Espírito. Pouco de vida para de Deus, eu vou violão, eu tenho que passar mais. Porque com certeza ele fala que o Espírito vai para Deus na casa. Ali vai para Deus, o Espírito da gente é o fogo de Deus. E como ele está lá, a intuição é alta. Porque muita alma é Espírito. É uma gravação do leite de uma vida todo inteiro. Ah, se conhece. Testemunha de Jeová e Adventista. Ninguém estuda melhor mais a Bíblia que esse camarada, não. Aí ele perdeu, ele pede mesmo que ele não, eu estou dizendo assim, está falando não só cristão, ele tem o ensino dele. Então, quando ele chega na metade, chega muitas vezes. Eu nem entendo, ele pegou esse quando a palavra de Deus, eu sou cristão, já vim para Deus, eu sou uma pessoa que não conheço, eu sei ensinamento, vai bater com o meu, eu não vou discutir com você não. Eu digo bem assim, creio, bem assim, tá bom, tá certo, mas na parte de uma pessoa, mas quem sabe o que eu já sei. O seu ensinamento é diferente do meu, eu não vou discutir com você não, eu vou pro céu. Aí já eu não só discutir, né? Já diz a palavra, né? A palavra, mas ele vai aqui ali, mas eu não ensinamento dele. Aí ele vai difícil você conseguir ele, você poderia dizer diferente. É mais fácil. Então, mano, chega uma pessoa da sua casa, trata ele super bem, igual agora eu não vou mentir, não. Porque, olha, eu estou esperando uma coisa, eu já sou cristão, na verdade, eu estou procurando uma pessoa, você me falou, eu tenho o senhor, o senhor me quer falar a minha coisa, e se o senhor ver, você quer arrumar. Quando chega lá, eu falo isso, mas a pessoa quer saber, tá bom, tá certo, Ele gosta do crente, né? Ele gosta do crente mais do que do católico, porque o crente acredita na Bíblia, então ele quer fazer confusão. Eles gostam mais do crente, que é o católico, aquele que não é católico mesmo, só o que é praticante, é pouco, só aquele que está dentro da igreja, só o que frequenta, é o praticante. Esse lado do mundo não vai para a igreja, então nem a igreja católica considera ele. Ela tem seus ensinos, né?
Ele nunca tem errado. Sempre está certo. E é muito perigoso. Porque você vê de pessoas evangélicas que são testemunhas de Jeová hoje, mas você não vê uma deles no nosso meio. Porque eles são preparados para não sair de lá. Se você vê aquela passagem do Zé que diz assim, né? O ladrão não matava mais destruir. Jesus vai dizer que o cristão pensa o quê? O ladrão é o satanás. O inimigo do ladrão vai pensar que é o satanás. Se aquela passagem do todo viver, ele vai ter que morrer. Vai ser satanás. A maioria dos seres vai ter aqui mesmo. Ele vai melhor que eu. A gente dá um É. Então, isso aqui entrando na área de sabedoria, como o irmão Orlando mesmo disse, a melhor forma é dizer para ele: irmão, procura outra pessoa, né? Eu já conheço a palavra de Deus, procure outro, porque é até a melhor forma para não se embriagar. Eu mesmo confesso, eu fui trabalhar com um deles. Não vou entrar agora, que é o terceiro. O terceiro está falando sobre isso. 1.3. 1.3 está falando sobre isso. O aprendizado nos faz discernir o falso ensino. Mas daqui a pouco, quando chegar nele, eu comento sobre. Mas eu passei por isso aí também, por essa dificuldade também, eu quase ia para lá. Então, esse 1.2, falando de aprendizado, nos traz sabedoria. A gente aprende a sabedoria, você sabe. Rapaz, eu vi uma vez aqui, um irmão teve uma oportunidade para fazer uma oração. Foi 20 minutos a oração dele. 20 minutos, levantou a igreja e começou a pregar e tal. 20 minutos, quando eu resolvi marcar, viu? Mas o irmão Berizal estava aqui e disse que foi 25. Que falta de sabedoria, meu irmão. Que falta de sabedoria. Você recebe uma oportunidade para trazer uma saudação, estourando 5 minutos. Estourando 5 minutos. Havia pessoa de pagar até uma saudação e tomar o tempo quase dá para pregar, o tempo todinho. Aí é rebeldia porque todo cristão sabe. É rebeldia mesmo, é. O momento sabe, você, todo mundo sabe esse 5 minutos. O cara está sabendo, é rebeldia mesmo, porque é porque ele quer fazer aquilo. É isso mesmo. Ele quis fazer, foi. Ele está vendo aquilo sabendo. É isso mesmo. E é isso mesmo, fez mesmo porque estava revoltado, queria, não é? Todo mundo sabe que você está assistindo. Em tempos atrás, existia o pastor, você sempre dizia isso, eu sempre digo isso. Eu tenho um pouco de entendimento. Eu observei esse treinamento, para ver como é que está o se eu não peguei a oportunidade, que foi o pastor que ensina. O ensinamento foi ali pegar na vida. É porque tem que você cuidar, que é complicado. Eu nunca mais recebi oportunidade, eu nunca mais recebi oportunidade, espera que eu não faça caminho. Uma hora profunda ele não vai. É, mais fazer vergonha. É isso mesmo, o Orlando falou a verdade. Quando passa pouca coisa, falta sabedoria, mas nesse caso aí já é rebeldia, é isso mesmo. Eu vi aqui, mais ou menos sabe mais ou menos quem foi. Foram 20 e poucos minutos, levantou a igreja e papapá, e papapá, e 20 e poucos minutos, 22, 23. De fato, rebeldia mesmo, né? Então, ao pouco tempo, um tempo menor, se torna falta de sabedoria mesmo, né? Então, temos que colocar em prática essa sabedoria que nós aprendemos, né? No trabalho,
ser sábio. A sabedoria que você aprendeu aqui, você vai usá-la lá no trabalho. Tá todo mundo chegando. Eu vejo o irmão Jefferson, né? Eu me lembrei do nome dele. O irmão Jefferson está lá no trabalho, o horário de pegar lá é 7 da manhã. O patrão de 7 horas está pegando. Então tem que chegar o quê? 6h30, estourando 6h40. O funcionário tem que esperar abrir. Mas outros funcionários lá, tem 4, meia dúzia lá, que só chega 7h10, 7h20 e não está tendo nada. Aí o irmão Jefferson fala para a esposa, se for casado, eu vou chegar lá também, 7h20, 7h30, porque não tem nada, não tem problema. Aí você vai estar usando de falta de sabedoria. Quando você chegou naquela empresa, que foi para aquele setor pessoal, você aprendeu que começava de 7 horas. Tem que chegar lá 7h30, 7h40. Então, não importa o que os outros façam. Você vai ser sábio. Você vai colocar em prática. Eu aprendi na palavra de Deus a ser sábio. Então, se o horário foi esse aqui, você tem que ser sempre diferente. Quem é sábio, que aprende de Deus, sempre faz a diferença. Sempre faz a diferença. Não importa que alguém chegue lá tarde, chegue no seu horário certinho. Se alguém lá grita, desobedece, grita com o chefe e tal, faça diferente, obedeça, seja sábio. A sabedoria, ela abre porta para tudo quando você é sábio. Você chega no horário certinho no trabalho, faz o que o patrão manda direitinho, é exemplar. Chega na frente, ele precisa demitir 2, o negócio aperta, tem que demitir 2. É o gerente, é o encarregado dali, que vai escolher para demitir. Então ele vê, está lá o irmão Jefferson, é correto, nunca chamou a atenção do gerente, do encarregado, chega na hora certa, nunca chegou atrasado, você vai ser o primeiro que vai ficar fora da listra. Você não vai perder o seu emprego. Aquele lá que só chega atrasado, é rebelde, responde, ele vai entrar na listra. Então a sua sabedoria que você aprendeu aqui da palavra de Deus e colocou em prática, isso vai lhe fazer prosperar e viver bem a vida. Você vai continuar no seu emprego porque foi sábio. Não foi pelo que a pessoa fazia. Então a sabedoria, ela nos torna sábio para a vida. Não só chegar atrasado, mas também se comportar quando estiver trabalhando. Não está ocupado com alguém pregando o evangelho, que agora é muito fechado. Quando tinha reunião, o mestre eu sempre dizia, a gente não é contra. A gente vai tomar o que eu vejo, é que eu sou um bom andar com o outro, tem uma categoria parado, na hora de trabalho, está falando. E tem gente que estão até bravos com o outro, para ser o melhor que o outro. Quer dizer, se na hora do trabalho, é o trabalho, ele mesmo dizia, mas eu ele mesmo dizia, você não tem sua vida já de almoço, quando aquela 2 horas você aproveita, é porque o cara, o bem que eu não era crente, tem mais intimidade do que os próprios irmãos. Isso mesmo. Aí ele dizia, eu vejo, eu sou amigo de vocês, mas se for o dono que vai subir, eu vou para você lá fora, toda vez na reunião ele fazia isso. E eu não ia ter passado isso. O irmão Entrou a falta de sabedoria, que o irmão Rolando falou há pouco instante, a rebeldia. Porque a partir do momento que ele fazia aquela reunião pregando fora do tempo, faltou a sabedoria. Depois que o seu patrão repreendeu, lhe ensinou que no horário de trabalho não era horário, deixasse para as 2 horas de almoço, e ele insistiu em continuar fazendo, aí agora virou rebeldia. Começou a ficar rebelde. Então, de fato, tem tempo para tudo, é falta de sabedoria. Já teve pessoas que perderam o emprego. Ainda diz assim, perdi pelo amor do evangelho, porque eu estava pregando, né? Eu estava pregando e ele me botou para fora. Não, você perdeu por falta de sabedoria e por rebeldia. E às vezes quer justificar a Bíblia quer usar a Bíblia para justificar a rebeldia dele, a falta de sabedoria. Sabedoria para discipular, discernimento. Mas assim, a gente vai olhar na Bíblia,
Deus usava os profetas, né? Era os profetas, porque assim, serviço, Senhor. Hoje, muita gente assim, Deus está mandando dizer. Deus está mandando dizer. E às vezes acontece, Deus está mandando dizer, não acontecer. A pessoa, olha, é um pobre, não precisa Deus. Você fala, a gente fala, para mostrar que é melhor que todo mundo, assim, é mais espiritual, lá na igreja, ela tomou bom assim, tem esse número, né? Uma pessoa no número, então esse número que você pensou, ela vai ser já foi feito para você. Aqui não está brincadeira, não está pedindo tanto emprego assim. Nós temos que passar 3 vezes. Tá vendo? Tá vendo? Falta de sabedoria. Oi? Me ensina direitinho, porque quando é qualquer coisinha, eu vou corrigindo. Olha o tamanho da letra ali. Rapaz, mas é bom para estudar em casa, é bom mesmo, ó. Eu acho que na próxima eu pedi uma dessa aí para mim também. Olha, 1.3, aquilo que a gente estava falando. O aprendizado nos faz discernir o falso ensino. O aprendizado nos faz discernir o falso ensino. Jesus disse que o erro dos saduceus, líderes em Israel, derivava do fato de que não conheceram as Escrituras, ou seja, principalmente qualidade de quem ensina a palavra e conhecê-la. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ainda de acordo com o texto de Oséias, o povo pereceu, porque lhes faltou conhecimento de Deus. Existe ainda o fragoroso perigo de estar ensinando doutrinas heréticas, vista que há uma linha muito tênue entre o ensino genuíno da palavra de Deus e o ensinamento deturpado. O que a gente estava falando. Por que tem muitas pessoas caindo lá na garra dessas pessoas? Porque elas não dão importância ao aprendizado. Elas não dão importância ao aprendizado e muitas das vezes não se interessam, não querem aprender. Não querem aprender. Mas se uma pessoa não estiver preparada, ela ir debater com o testemunho de Jeová ou com o adventista, ele parte para lá. Pastores partiram para lá. Pastor, eu conheci mesmo um presbítero que depois de mais de 20 anos no Evangelho, na Assembleia de Deus, eu encontrei com ele lá na Brejal. Ele disse: agora eu estou no caminho certo. Eu digo: irmão, no caminho certo. Esse tempo todo estava no caminho errado, mais de 20 anos presbítero. Encontrei com ele, irmão Rolando. Ele disse: agora eu estou no caminho certo. Eu digo: rapaz. Aí eu fiquei surpreso. Eu digo: eu estava no caminho errado. Ele: estava. Eu digo: então se você estava no caminho errado, é o mesmo que eu estou, também estou. Aquela ironiazinha também, brinquei com ele, eu também estou. Mas me fale aí que caminho certo é esse. Eu agora sou testemunha de Jeová. Eu digo: rapaz, testemunha de Jeová? É. Aí eu até disse: já viu ele? Não, eu digo: ninguém pode ser testemunha daquilo que você não viu, meu. Já começa errado por aí. Não pode ser testemunha daquilo que eu não vi. Eu digo: então eu não sou testemunha de Jesus Cristo. Ele: não, ninguém é testemunha de Jesus Cristo, não. Nós somos testemunha de Jeová. Eu disse: base bíblica para isso. Isaías lá, esqueci o versículo agora, que Deus disse: e veis que vós serás minha testemunha
tanto aqui e tal, e tal, e tal, somos testemunhas de Jeová. Eu disse, então, por aí eu também sou testemunha de Jesus Cristo. Jesus disse para os discípulos também, eis que vocês são minha testemunha em Jerusalém, em Samaria e por todo o confim da terra. Eu disse, aí ele já começou a parar por aí. Porque ele disse, não, mas aí estava falando para os discípulos. Eu digo, lá Deus estava falando para Israel. Ele disse que Jesus estava falando para os discípulos. E lá Deus estava falando para Israel. Então, se você for, eu não sou. Se eu não for, você também não é. Aí ele partiu por ali. Aí veja bem. Para. Ele aceitou, não quis aceitar, porque Jesus estava falando para os discípulos. E lá não estava falando para ele, estava falando para Israel. Então, ou é, ou não é. Aí eu fui trabalhar, que ironia do destino, fui trabalhar com o testemunho de Jeová. Grota do Cigano Jastinho. Aí ele... E eu ainda até aí... Isso foi antes, né? Até aí eu não sabia do perigo deles. Aí ele... Morávamos tudo perto. Aí ele me obrigou a me dar uma aula todos os dias. Eu novo, naquele tempo, né? O primeiro dia, meu irmão, que eu cheguei lá, eu voltei quase desviado. Ou melhor ser, eu voltei desviado. Porque o camarada ele desmancha todas as nossas doutrinas. Todas as nossas doutrinas. E eu sem preparado ainda, sem ter estudado. Tudo, irmão. Uma das tais. Ele disse, vocês lá ensinam que deve adorar Jesus, né? Eu sim, nós temos que adorar o nosso Senhor. Não. Quem adora Jesus é idólatra. É mesmo estar adorando uma imagem. Aquilo ali para mim foi uma marretada na minha cabeça. Eu fiquei até brabo, né? Fiquei até brabo com isso aí. Rapaz, que história é essa aí? Vou lhe provar. São atrevidos. Ele não quis nem a Bíblia deles lá. Ele pegou a nossa mesmo. Ele tem todas as Bíblias lá. Toma aqui, a João Ferreira de Almeida aqui. Abra aí Mateus 4:10. Aí eu abri. Eis que ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Aí ajeitou por ali aquela explicação bonita, eu... Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Aí ele... Mas espera aí, calma. O próprio Jesus aí está dizendo que só é para adorar a Deus e servir somente a Deus. Agora eu vou mostrar ele dizendo que quem adora a Ele, adora em vão. Aí essa eu quero ver. Mateus 15:9. Jesus dizendo, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que é mandamento de homem. Repare, irmão, para quem não está preparado. Mostrou primeiro, Jesus dizendo que isso era para adorar a Deus. E agora mostra Jesus dizendo, lá em Mateus 15:9, mas em vão me adoram, ensinando doutrina que é mandamento de homem. Está vendo que quem adora a Ele, adora em vão, meu irmão? É mandamento de homem adorar a Ele em vão. Eu já fiquei com as pernas quebradas. Mais um para a gente terminar. Vamos lá para João 4:23. A hora é e a hora vem. Não, a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. A Ele, para aí. Adorarão a quem? Ao Pai, em espírito e em verdade. Me fez repetir umas 3 vezes. Adora a quem, Bill? Ao Pai. A quem? Ao Pai. Então quer dizer que quem adora o Filho é o falso adorador. A hora é e a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. É ao Pai, não é ao Filho, não. Os verdadeiros, os que adoram ao Filho, são falsos adoradores. Adeus. Aí, olha. Aí, me acabou. Eu nunca me tinha deparado com isso. Nunca tinha me deparado com isso. E muito mais. Mas vamos refutar agora. Vamos refutar o primeiro versículo. Quando Jesus disse, né?
Quando Jesus falou, lá em Mateus 4:10, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Eles não mostram a outra natureza de Jesus como homem. Jesus estava ali como homem, sendo tentado pior que o homem, porque o diabo não tenta o homem dessa forma assim, cara a cara. Jesus estava como homem. Aí Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus não estava dizendo que não era para ser adorado, era só a Deus. Ele estava ali como homem, estava passando por aquela tentação, tinha acabado de vir de 40 dias do deserto em jejum e oração, né? E foi tentado por Satanás. Então, nada ele não quis dizer ali, em hipótese nenhuma, que não era para adorá-lo. Mateus 15:9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que é mandamento de homem. Aí ele esconde o contexto. O texto é aquele que lemos, o contexto é aquilo que vem antes do texto e depois do texto. Aí eles escondem o contexto. Ele mostra só o texto, mas em vão me adora. Aí ele diz, quem disse isso, irmão? Jesus, ó, em vão me adora. Aí o contexto diz assim, mais em cima. Jesus dizendo, bem profetizou o profeta Isaías a respeito desse povo, que me honra somente com os lábios para fora. De lábio para fora. Eles me honram somente com os lábios para fora e não me obedecem. Aí em vão me adoram, ensinando doutrinas que é mandamento dos homens. Sim. Sim, foi. Foi sim. Aí, ó, o contexto em cima ele esconde. Jesus estava explicando, dizendo que o apóstolo Jeremias tinha dito para ele mesmo, esse povo, ele me honra somente com o lábio para fora, mas o coração estava longe dele. Aí por isso que Jesus disse, em vão me adoram. Né? Tá entendendo agora? Por que em vão me adoram? Porque é só de lábio para fora e o coração está longe. Aí então é por isso que em vão me adora. Esse é o contexto, antes do texto. Aí eles escondem essa parte de cima, irmão. Aí ele só de baixo do texto. Em vão me adora. Mas é por isso, porque adorava de lábio para fora. E o coração está longe. Então, em vão, adora. Lucas. João 4:23. A hora é, e a hora vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus não estava dizendo que os verdadeiros adoradores só eram somente o que adorava ao Pai. E quem adorava ao Filho era o falso. Não, aí é o texto. Mas o contexto está em cima, eles escondem. É lá na mulher samaritana, que já teve 5 maridos. Jesus chegou para aquela mulher, onde eles escondem o contexto em cima, né? E pediu água para ela. A mulher se espantou e disse, como pode um judeu pedir água a um samaritano? Foi quando Jesus falou ali para ela, que ela tinha 5 maridos, e o que tinha não era dela e tal, né? Aí a mulher entrou mais fundo e disse, os nossos pais ensinam que o lugar de adorar é no monte. Os samaritanos, eles acreditavam que o lugar de adorar era no monte, só podia adorar no monte, em outro lugar não. E os judeus ensinavam que o lugar de adorar era em Israel, era em Jerusalém, era no templo. Então havia essas duas divisões de crença. Os samaritanos acreditavam que o lugar certo para adorar era no monte e os judeus em Jerusalém, no templo. Aí Jesus disse, nada fez, nada disso. Nada disso. Olha agora o contexto, como deixa bem claro. O lugar de adorar Jesus não é no monte. O lugar de adorar o Pai não é em Jerusalém. Eis que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus estava explicando que os verdadeiros adoradores não era só o que adorava ao Pai, não. Os verdadeiros adoradores não só é aquele que adora no monte, não. Não só é aquele que adora lá em Jerusalém, não. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É em Jerusalém, é no monte, é na igreja, é no trabalho, é em qualquer lugar. É em qualquer lugar que tiver. Então essa refutação deixa bem claro que Jesus não estava dizendo que quem adora o Filho adora falso, não. E eles escondem.
isso aí como homem também, né? Como homem também. Ele falou essa parte aí como homem também. Isso. Ele falou ao pai, né? Ele falou como homem. Ele foi tentado lá com o diabo, ele falou como homem, tal como homem, ele falou essa parte aí como homem também. Isso. E mesmo saindo daí, a gente sabe que, né? Agora, então, a hora para questionar isso, quando a Maria estudava isso, não queria fazer esse povo, porque ela está sabendo que a nossa salvação não é nem com Deus, a nossa salvação é com Jesus. Aquele que Deus só vai salvar aquele que é do plano, aquele que faz aquilo. Então, como eu disse, que só vai o pai primeiro passar por ele. a última palavra é Jesus, o resto da palavra é isso. Eu estou sempre errado. Tá certo, a última palavra é dele. É. Vai chegar o pai só na salvação. Só pai e Jesus. Eu não sei, mas a palavra diz que E ele é Deus também. E ele é Deus, Jesus é Deus também, rapaz. quando chegou o pai, ele foi batizado, ele só fez uma forma de jeito, da forma como ele já tinha feito forma, entendeu? Então, só fez uma forma. Esse é o meu filho amado, ele tem então veja uma voz. Então, essas picuinhas, como eu não tenho entendimento, eu não tenho, olha, sou sincero, eu não tenho entendimento e nem tenho paciência de estar vendo essa conversinha, eu já mando para o É uma conversa babada mesmo. É uma conversa babada. Vai dar ouvido Eu não vou ter sabedoria, vai dar Bíblia buscar, eu não sou terrário. Aí acontece que tem essa raiva, eu não posso buscar. Eu sei que eu não estou errado. Eu sou fechado para conhecer. Pois é, o aprendizado para nos ensinar o falso ensino. Olha outro ensino que tem desviado muito crente. Os adventistas guardam do sábado. A guarda do sábado. Adventista. Mas ela explicava. Chegou com vontade de chegar para mim, mãe, faça-me um favor. Eu amo a senhora, já sabe isso aí. Agora, siga a sua religião, eu sigo a minha. Não venha me repreender porque eu não estou fazendo sábado aqui. Jesus disse que ele é o Senhor do sábado. Então, se a senhora guarda, beleza. Está na Bíblia, beleza. Se eu não guardar também, beleza. Eu sei que não é errado, não. Não fico lá, não. Eu não vou achar na minha. Eles são insistentes. Para os adventistas, o sábado é o maior mandamento. Você pode fazer o que for, você cumprindo o sábado, guardando o sábado para ele é o maior mandamento. E muitas pessoas ficaram enganchadas e partiram para lá. Porque para nós cristãos que não guardamos, temos a dificuldade de combater contra eles. Porque, veja bem, são 116 versículos na Bíblia, 116 versículos na Bíblia mandando guardar o sábado. Olha, repare somente, olha que disputa desvantajosa. 116, pelo menos que eu pesquisei, segundo os pesquisadores, encontrei 116 versículos mandando guardar o sábado. A internet tem tudo, né? Pesquisei quantas vezes mandava, encontrei. Se foi erro deles já, mas não, quando os caras botam, né, porque eles pesquisaram já. 116 versículos na Bíblia mandando guardar o sábado, guardando o sábado. Agora vamos procurar um dizendo que não guarda. Não tem um. Não tem um dizendo que guarda, não é para guardar o sábado. Então já é uma disputa desvantajosa. Requer muito estudo e sabedoria para conversar com eles, porque você vai para uma pessoa que traz 116 versículos dizendo guarde e você não tem nenhum. Tem um versículo que os irmãos querem provar para dizer que não guarda o sábado, mas eles se engancham, porque esse versículo é quem está mandando guardar mesmo. Aquele que diz assim: mas Jesus disse, se a tua ovelha é o teu buraco, se está citado por nós, né? Se a tua ovelha é o teu boi, cai num buraco porque é sábado.
Tu não vai tirar, não? Jesus que disse. A gente quer citar. Preste bem atenção. Neste versículo, Jesus está dizendo que, de fato, é para guardar o sábado. Olha, se a tua ovelha foi repreendido, Jesus foi repreendido porque curou no sábado. Aí os fariseus falaram, tu não és de Deus que estás curando no sábado. Aí Jesus disse, se a tua ovelha cair num buraco, porque é o dia de sábado, tu não vai tirar não, porque é o sábado. Jesus deixou bem claro que era para guardar, mas em ocasião específica, como essa aí, para fazer o bem, aí você poderia tirar. Guarda o sábado, em outras palavras, mas que o bem você pode fazer. Mas, irmão Bill, você não quer dizer que é para guardar o sábado? Não. Se fosse para guardar o sábado, eu guardaria desde o princípio. Eles se engancham muito quando você pergunta a ele a origem do sábado. Veja bem, ele chega e diz que é para guardar o sábado e tudo quanto é jeito. Meu irmão, você sabe quando começou? Deus fez o primeiro casal, Adão e Eva. Eles viveram 930 anos aqui na terra, o homem. Olha a curiosidade, Deus não mandou nenhum guardar o sábado. Quase 1000 anos. Você tem que entender porque Deus mandou guardar o sábado, quem mandou e por que mandou. Adão viveu 930 anos, nada de guardar o sábado. Deus não mandou. Já é um fato curioso isso, né? Vem Noé, 600 e tantos anos. Deus não mandou. É para ser curioso, ficar curioso isso aí? Fato curioso, por que não mandou? Aí vem Abraão, a geração de Abraão, vem a geração de Isaac, vem a geração de Jacó. Nada de se guardar o sábado. É curioso, eu perguntei para ele. Curioso. Quando foi que Deus mandou guardar o sábado? E a partir de quando? A guarda do sábado, irmão, é uma guarda exclusiva, comemorativa, somente para Israel. Israel passou 430 anos no Egito como escravo. Deus libertou, à luz da Bíblia, se olhar direitinho, Deus libertou aquele povo no dia de sábado. À noite do Senhor. Eles saíram de lá à noite do Senhor. Está lá em Êxodo, esqueci o versículo agora, esqueci de procurar. Então, pela Bíblia, qual é o dia do Senhor? O sábado. E a noite do dia do Senhor é a noite do sábado. Eles saíram lá, está bem escrito lá. Saíram na noite do Senhor. Deus o libertou. Aí, para comprovar agora que o sábado é uma data comemorativa, não é para guardar, ele disse lá em Deuteronômio 14, 5 e 14, e o versículo 15. Deus finalizou disso, ó, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu jumento, nem o teu estrangeiro, nem o teu boi. Porque eu, Senhor teu Deus, te tirei do Egito com mão forte e estendida, pelo qual, por isso que eu te pedi para guardar o sábado. O sábado, ele é uma data comemorativa, comemorando a libertação de Israel do Egito. Então é uma data exclusiva somente para os israelitas, não é para nós gentios. Foi somente exclusiva para ele. Então, todos os sábados, eles paravam comemorando que foram escravos do Egito. Tipo aqui, nós 7 de setembro. 7 de setembro o Brasil para. É feriado geral. Por que o Brasil para? Está comemorando o quê? A libertação de Portugal. O Brasil era escravo de Portugal e foi liberto em 7 de setembro. Em 7 de setembro. E por isso que ele para. A Argentina para. Estados Unidos para, Noruega para, qualquer outro país não para, por quê? Porque nunca foi escravo de Portugal. A ordem para parar é somente o Brasil para comemorar. Então, o sábado, ele passou a ser mandado, está lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 14 e 15, depois que eles saíram do Egito. Pode observar que para trás não tinha guarda. Para trás não tinha guarda, Deus nem falava. Depois que Deus tirou ele de lá, aí pediu para eles comemorar, guardar o sábado em comemoração. Fica tão claro nos 10 mandamentos, que os mandamentos tudo é proibido. Não farás, não farás, não matarás, não furtarás. Mas o sábado é o contrário, o sábado é lembra-te. Pode ver, lembra-te do dia do sábado.
Lembra-te do dia do sábado. Então, quando você encontra na Bíblia, no Novo Testamento, alguém guardando o sábado, de certeza, porque ele era judeu, ele era israelita. Então, a guarda do sábado é uma guarda exclusiva para os Israel, para os israelitas, para os judeus, somente para ele e para nós não. E o 10 mandamentos foi feito depois desse negócio do sábado ou foi antes? Era o mandamento? Os 10 mandamentos, esqueci de olhar agora. Foi antes, não, desse Deuteronômio, desse 10 mandamentos. E aí mandou lembrar do dia do sábado. Não, mas isso aí é fácil. Qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? Oi? Sim. Não, está em ordem. Não foi Gênesis, não. Esqueci de outro aqui. O Gênesis foi colocado em ordem, para colocar em ordem. Foi colocado, foi feito para... Vou até esquecer agora qual foi o primeiro livro da Bíblia que foi escrito. Vou olhar quando chegar em casa. Pode olhar. O Gênesis foi colocado primeiro para se colocar em ordem, porque ele conta o começo, então não poderia ter ficado por último. Então, os livros bíblicos, eles estão em ordem conforme o que eles estão contando. Mas o Pentateuco, ele não foi feito. Gênesis o primeiro, Êxodo o segundo, não. É tipo aquela mesma pergunta de Caim. Matou Abel, foi embora, chegou na frente e encontrou uma cidade. E casou com uma mulher. Não é? Pronto, está encaixando nessa sua pergunta. Nessa sua pergunta, está encaixando. Esses 10 mandamentos, ele foi escrito depois, mas devido colocar a ordem da organização da Bíblia, aí ele ficou como o livro de Gênesis. O livro de Gênesis não foi o primeiro a ser escrito, mas segundo a ordem, ele foi colocado no começo, né? Segundo a ordem, ele foi colocado no começo. É a mesma coisa lá da Caim e Abel, não tinha aquela cidade. Não tinha aquela cidade, porque muitas pessoas dizem, não, mas... Então Deus fez outras multidões de pessoas, porque ele saiu dali. Ele saiu dali, chegou na frente, encontrou uma cidade, casou. A impressão não é que Deus fez Adão e também fez um monte de gente, né? A impressão não é essa. Mas não foi assim, né? É devido a essa ordem bíblica. Eles dizem que sobre o guardar o sábado, realmente, guardar o sábado não é pregar o evangelho, que eles pregam. Guardar o sábado é não trabalhar assim, brutal. Trabalhar, né? Aí ele não trabalha não, agora pregar o evangelho ele prega. Eles é isso. nem convém. Para descansar, eu também tenho pregar a obra para Deus, né? Seria Jesus, meu Senhor, até que eu ia receber do céu.